Bom dia, está bem alto. Graças a Deus pela bênção de hoje, podemos juntos adorar o Senhor. Vamos continuar estudando os 10 mandamentos. Agora estamos no 9º mandamento. Já vimos muito sobre o 9º mandamento, mas vamos observar agora o aspecto positivo do 9º mandamento. Vimos que o 9º mandamento trata de não falar de uma maneira imprópria com o irmão, né? Não dar falso testemunho, jurar um falso testemunho. Esse mandamento é um mandamento contra a mentira e toda e qualquer forma de mentira. Então entendemos que também é um mandamento a favor da verdade. Então vamos observar o 9º mandamento numa perspectiva positiva, a perspectiva da verdade. Os crentes em Jesus são aqueles que defendem a verdade. Nós sempre temos que defender a verdade, mesmo que seja difícil para nós, mesmo que seja doloroso, mas nós temos que defender e falar a verdade. Lá em João 8,44 diz assim, vamos ler vários textos da Escritura que nos ajudam a entender o 9º mandamento, que é o mandamento que diz para não jurar falso testemunho contra o próximo. Lá em João 8,44 diz assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Então veja que a mentira é algo típico daqueles que não são crentes em Jesus e típico de Satanás, do diabo. Ele é o pai da mentira. A mentira pode parecer uma coisa muito simples, mas é um negócio muito grave, muito complexo, muito perigoso. É um pecado muito terrível. E diz mais em João 8,44, porque nele não há verdade, no diabo. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Satanás é o grande mentiroso, tenta até hoje enganar as nações e as pessoas com a sua sutileza, inclusive manipulando a verdade da palavra de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, olha como o maligno manipula a palavra de Deus. Gênesis 3:1 diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim. Percebe? A serpente pegou a revelação de Deus, a primeira ordem que Deus deu para o homem e a mulher, Adão e Eva, a ordem de que não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a ordem. E depois da ordem veio o quê? Veio já a sentença, porque se dela comerdes, certamente morrereis. Então é uma morte certa, não tenha dúvida. Comeu desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E aí a serpente diz, não comereis de toda árvore do jardim. A mentira, ela se apresenta como dúvida. Aqui o diabo colocou dúvida na mente de Adão e Eva. Ou você crê na verdade, ou você não crê na verdade. Não existe meio termo, certo? Então a verdade de Deus é muito clara. Se você tem dúvida, você já está pendendo para a mentira, ou uma atitude, né, de mentira aqui. E é interessante, a gente não vai analisar todo o capítulo 3, mas uma das sutilezas da mentira do diabo naquele contexto da queda do homem e da mulher foi que eles seriam como Deus. Você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Era verdade em parte, né? Porque certamente eles conheciam o bem, porque foram criados por Deus sem pecado. E no momento em que pecariam ali, eles iriam conhecer também o quê? O mal. Só que diferente de Deus. Deus, ele conhece, ele sabe o que é o mal, mas não se corrompe com o mal. Deus é pura luz, né? Deus é plena bondade, não há nada de mal no Senhor. O ser humano conheceu o mal e ficou no mal, e ficou no pecado e foi corrompido. Grande diferença, não é verdade? Mas a mentira do diabo é assim,
ela apresenta só um aspecto, normalmente um aspecto que vai encher os seus olhos, e aí você deixa Deus de lado, segue a mentira do maligno e vai sofrer terrivelmente por conta disso. Veja que a humanidade sofre até hoje por conta do pecado de Adão. Até hoje nós sofremos várias situações na nossa vida de enfermidade, de morte, de guerra e de tantas outras coisas por conta do pecado de Adão. João, capítulo 1, verso 14. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A mentira entrou no mundo ali em Adão, e o Senhor Jesus, o outro Adão, vem ao mundo exatamente para trazer a verdade. O verbo aqui é a palavra logos, do grego, que se refere à razão, estudo, entendimento. É a ideia do cerne de todas as coisas. Então, é Jesus Cristo. O Senhor Jesus sempre foi Deus, como o Pai sempre foi Deus, como o Espírito Santo sempre foi Deus. E Jesus se fez carne. Ao se fazer carne, ele habitou entre os seres humanos, cheio de graça e de verdade. Jesus é a verdade, traz a verdade e devemos aprender a verdade com o Senhor Jesus Cristo. E lá em João 14,6, que é muito conhecido, nós lemos Jesus dizendo: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só através de Jesus você conhece Deus, só através de Jesus você vai ter vida, vida verdadeira, não uma vida complicada, uma vida meio morta, uma vida insatisfeita, vida verdadeira. E a vida que o Senhor Jesus nos oferece, ela é verdadeira por quê? Porque mesmo nos problemas, mesmo nas dificuldades, o Senhor nos fortalece. E isso é uma grande verdade. A palavra hebraica para verdade é a que dá origem à nossa palavra amém. A gente ora e no final diz o quê? Amém. O amém quer dizer, assim seja, que esteja confirmado. Essa é a ideia, que seja verdade. Ou você pode dizer, eu concordo. O amém quer dizer tudo isso. Então, o amém, ele traz essa ideia de verdade e aparece várias vezes no Antigo Testamento, qualificando a pessoa de Deus como Deus sendo a verdade. Então, Deus é a verdade e o Deus da verdade, ele é a verdade e é o Deus da verdade. Deus não mente como o homem, o Senhor sempre cumpre aquilo que ele promete. Isso é ser verdadeiro, é um dos atributos de Deus. Lá em Isaías 65:16, veja, estamos estudando aqui sobre a verdade, por quê? Porque o mandamento, o 9º mandamento, ele é um mandamento contra a mentira, jurar falso testemunho, e é um mandamento a favor da verdade, que defende a honra das pessoas. Olha Isaías 65:16. 65:16. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos seus olhos. Veja, 2 vezes a referência aqui ao Deus da verdade. Então, não combina a mentira com o Senhor nosso Deus. Sempre devemos falar a verdade, mesmo que seja difícil. Lá em Jeremias 10:10, diz ainda: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. O Senhor é verdadeiramente Deus, ou seja, não é um Deus falso, é um Deus da verdade. Olha Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá.
Deus é o Deus da verdade e não um Deus falso, porque o que Ele promete, Ele cumpre. As promessas do Senhor vão se cumprir aqui na terra. Então, quando Jesus diz que veio nos dar vida e vida em abundância, isso é uma promessa, isso é uma bênção. E Jesus promete nos dar isso aqui, sempre que você se ligar ao Senhor Jesus Cristo, procurá-lo arrependido dos seus pecados, é isso que você vai receber, vida em abundância. Ah, mas então por que eu não tenho essa vida em abundância? Por que eu vivo triste ou com tantos conflitos na minha vida? Talvez seja o momento de você refletir se não é porque você está buscando pouco Jesus na sua vida. Talvez seja isso. Talvez é porque ou não está entendendo a Bíblia, ou não está tendo uma vida de oração, ou não está buscando adorar a Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo, ou talvez você pense só em você e não pense em como servir a Deus para a glória de Deus. Muitas vezes não temos esta promessa do Senhor Jesus na nossa vida, porque não estamos procurando a Deus da maneira correta. Hebreus 6,18 completa Números 23,19. Hebreus 6,18 diz, 6,18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. A parte desse versículo que nós queremos destacar, Hebreus 6,18, é o que diz que é impossível que Deus minta. Deus nunca vai mentir. A Bíblia não tem uma mentira que proceda do Senhor nosso Deus. Ele é o Deus da verdade e você pode confiar nele. Você já leu várias passagens na Bíblia, mas quando foi aplicar, achou difícil de viver, achou complicado e tentou, de alguma forma ou de outra, não querer viver aquela passagem. Tem passagens difíceis na Bíblia, como, por exemplo, do marido se sacrificar pela esposa, né? É difícil. Ou da esposa ser submissa ao marido, muitas vezes é difícil também. E aí, Deus está mentindo quando Ele fala essas coisas? Deus diz aquilo só porque quer ver o nosso sofrimento? Você acha que é isso? Claro que não. É porque o pecado é terrível. E para você ter uma vida em abundância nesta terra, você tem que obedecer aquilo que o Senhor diz. Essa é a nossa batalha espiritual. Eu dei o exemplo do casamento, mas existem outros exemplos na nossa vida, com relação ao trabalho, com relação a amar os irmãos, com relação a tantas coisas, certo? Então, perceba bem, nós entendemos que Deus não mente, então toda a palavra é a verdade, porque Deus é a verdade. Isso nos mostra que devemos confiar plenamente na Bíblia Sagrada, mesmo quando for difícil. É aí que as coisas pegam, né? É difícil e aí você tenta de todo jeito não querer seguir. Deus, Ele guarda a fidelidade dEle para sempre. Literalmente, Deus guarda a verdade. Verdade e fidelidade estão equiparadas aqui. Quando lemos na Bíblia que Deus é fiel, significa que Ele é verdadeiro para cumprir tudo o que Ele disse na Bíblia Sagrada, na sua palavra. Lá no Salmo 146, verso 6, olha o que nós lemos: que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Deus é fiel. Deus nunca vai nos abandonar. Ele prometeu. Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vai chegar o dia que você vai se sentir só, abandonado. Você vai sentir, mas você está? Você crente em Jesus? Você não está. Essa verdade bíblica, ela é fundamental para nos manter firmes no caminho do Senhor. Porque virão problemas, virão situações, e você vai se sentir só, abandonado, sem ninguém. Aí você vai orar e dizer: o Senhor me abandonou. Deus não abandonou. Você só está passando por um momento difícil. Deus está ali, certamente. Deus está ali. E poderia ter sido pior. Deus está cuidando de você,
né? A situação que você enfrenta podia ter sido pior. Não foi, porque Deus está cuidando de você. Então, creia na Bíblia Sagrada, mesmo contra suas emoções, sensações e percepções. Ainda em Isaías, capítulo 25, verso 1, nós lemos assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Então, Deus, Ele executa os conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Deus não mente, Deus cumpre o que Ele faz. Isso é ser verdadeiro, é ter o entendimento de que não é só falar a verdade, é viver a verdade. Não jurar falso testemunho traz essa ideia. Eu vou viver esta verdade na minha vida. E vários outros textos da Bíblia tratam de Deus ser verdadeiro. Ainda, o homem é criado à imagem de Deus e, portanto, convidado por Deus a ser um homem de verdade, íntegro e fiel. Então, nós temos que imitar a Deus em tudo que Ele é. Deus não mente, Ele é verdadeiro, Ele é íntegro, Ele é o Deus da fidelidade. Assim, nós devemos andar como Deus é. Êxodo 18, verso 21. Êxodo 18, 21 diz assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Entende? Então aqui, qual é o critério de Moisés escolher ali líderes para ajudá-lo? Homens de verdade, homens fiéis, homens que estão refletindo o caráter de Deus. Ainda em Deuteronômio 1,13, diz assim: tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Homens sábios, inteligentes, homens que estão seguindo o modelo do que Deus é, um Deus verdadeiro, um Deus íntegro, um Deus reto. E muitas vezes nós podemos ter dificuldade de andar na verdade, isso pode acontecer. Aí lembra do Salmo 25, verso 5. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo o dia. No Salmo 43, 3, diz ainda: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. No final das contas, quem faz a obra é Deus. É Ele que nos guia à verdade, é Ele que nos guia à luz. Porque em muitos momentos na nossa vida, nós vamos titubear, o que não é certo e não devemos fazer. Mas quando formos tentados nesse sentido, é orar e suplicar ao Senhor para que Ele te guie na verdade. Mas eu li a Bíblia, eu conheço a Bíblia, então por que eu não faço a verdade como tem que ser? Porque muitas vezes pendemos para o pecado. É o momento da oração, de você confessar o pecado, pedir perdão e pedir para que o Senhor o guie. O Salmo 86, 11 diz isso: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. O 9º mandamento, então, implica viver a verdade, praticar a integridade e a justiça, não mentir, dizer a verdade de coração e muitas vezes refrear a língua, apartando-se do mal, por mordaça a boca e controlar a língua. Isso é muito difícil, né? Muitas vezes nós temos que travar para não falar coisas que eu sei que vão prejudicar o meu irmão, não é verdade? Então, Salmo 15, verso 1, fala sobre isso. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aqui a ideia, quem é crente? Quem vai estar no céu com Deus? Quem é? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. É uma característica do crente em Jesus.
Então, no comércio, pois é, eu vou lucrar menos, porque eu não vou mentir, eu tenho que dizer a verdade. Eu vou lucrar menos, porque a gente sabe que no comércio tem muita mentira, não é verdade? Para poder se lucrar mais. Então, infelizmente, não vai dar para mim. Ou eu vou lucrar pouco, ou eu vou quebrar, ou eu vou procurar outra profissão. O crente tem essas limitações, que não são limitações. Pelo contrário, são bênçãos de Deus. Dizer a verdade é uma bênção do Senhor. O nosso contexto de pecado é que é terrível. Então, o crente em Jesus, quando for escolher uma profissão, ele tem que pensar nisso. Uma profissão em que eu não tenha que mentir. Porque se eu tiver que mentir, eu não vou para essa profissão. Porque se eu for, estou lascado, né? Eu vou sofrer, o Senhor vai me julgar, certamente, com razão, e eu vou sofrer e minha família vai sofrer. Então, quem é crente? Quem habita no tabernáculo? Quem mora no Santo Monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Verso 3, Salmo 15. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúrias contra o seu vizinho. Aí é que entrou o aspecto negativo do 9º mandamento, jurar falso testemunho. Percebe? Então você no verso 2 do Salmo 15 tem um aspecto positivo do 9º mandamento, e no verso 3 você tem um aspecto negativo, porque quando você jura falso, quando você mente, você pode difamar uma pessoa, literalmente é isso, você está difamando alguém, né? Você faz mal ao seu próximo. Se você fala palavras que vão fazer mal ao seu próximo, você está quebrando o 9º mandamento. Lança injúria contra o seu vizinho, praguejando, reclamando do seu vizinho, você está quebrando o 9º mandamento. Nós temos que ter palavras abençoadoras. É fácil? Não é. Muitas vezes a ira vem, a raiva vem, isso não pode acontecer. O que devemos fazer? Buscar o Senhor para podermos sempre ter palavras abençoadoras. O Salmo 34, verso 13, diz isso: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz, empenha-te por alcançá-la. Então, refrear a língua do mal, os lábios de falarem dolosamente. Isso é quebrar o 9º mandamento. Não é a mentira em si, mas está caminhando para não ser a verdade, né? E você pode até mentir, né, com os lábios que prejudicam alguém. O Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele valida o 9º mandamento aqui. Lá em Mateus capítulo 5, veja no verso 33, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele ensina a não jurar falso, mas a ter uma palavra assertiva, uma palavra firme. Mateus 5,33 diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Por que Jesus está dizendo isso? É errado você jurar falso? É. Cumprir rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos é o correto? É. O que é que os judeus faziam naquela época? Eu não posso jurar falso em nome de Deus, mas eu posso jurar falso por Jerusalém. Irmão, eu juro por Jerusalém, a cidade santa, que eu vou te pagar no dia que eu prometi. Aí eu não paguei. Ah, você jurou falso, mas não foi por Deus, foi por Jerusalém. Então não tem problema, não é pecado. Essa era a manipulação que eles faziam. Juro pelo céu, juro por alguma pessoa, e faz um juramento ou outro, mas não pelo Senhor, porque o pecado está em jurar por Deus. Percebe? A manipulação era assim que eles faziam. E aí Jesus diz: nem jureis pela tua cabeça, porque não pode se tornar um cabelo branco ou preto. Verso 37, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. Então a nossa palavra deve ser assertiva, ou faço ou não faço.
né? E aí não preciso jurar falso, nem mentir para ninguém, para obter alguma vantagem. Óbvio, isso não quer dizer que não vamos errar. Você vai e diz, não, eu estarei na sua casa 19 horas, mas aconteceu um imprevisto, eu não vou conseguir. Aí você explica para a pessoa, olha, eu não consegui porque eu tive um imprevisto aqui em casa, vamos ver outro dia. Aí a pessoa fica chateada, aí ele pega pela palavra e diz, mas você disse que vinha, a Bíblia diz, é sim, sim, não, não. Então você está em pecado, peça perdão. Aí quer dizer, não é assim, né? A gente tem que entender, mas existem pessoas assim, então a gente tem que entender que não é isso que Jesus está dizendo. Imprevistos acontecem, problemas acontecem, mas o que Jesus está dizendo aqui é que nós não devemos ser falsos no nosso falar quando nos comprometemos com as pessoas, devemos ser verdadeiros. Esse é o ensino. Não dar falso testemunho visa proteger a honra. Pedro protegeu a honra daqueles que falaram em outras línguas lá no dia de Pentecostes. Lembra? Então, o 9º mandamento tem a ver com falar a verdade, não mentir e proteger a honra daqueles que estão sendo maltratados, estão falando mal dessas pessoas. Então, você tem que proteger a honra delas. Então, lá, muitos pensaram, quando os apóstolos falaram em outras línguas, muitos disseram assim, Atos 2:13. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Estão embriagados. Que loucura, o que está acontecendo aqui? Aí no verso 14, então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí começa o sermão de Pedro, interpretando Joel capítulo 2. Mas a ideia aqui é proteger a honra. Veja que é possível uma pessoa realizar um grande ato do Espírito Santo, que era o falar em outras línguas, idiomas daquela época, e ser compreendido, mas foram interpretados como embriagados. Que coisa terrível. Mas alguém ali garantiu a honra daqueles irmãos. A expressão positiva do 9º mandamento, que é não darás falso testemunho, é falar a verdade e deixar a mentira. Paulo expressou a verdade nas suas epístolas, e ele mostra que a mentira destrói a harmonia entre os membros do corpo, vai corroendo, destruindo, enquanto a verdade solidifica a união. Lá em Efésios 4:25, o apóstolo diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, somos irmãos, membros do mesmo corpo, fale a verdade, não fale a mentira para o seu irmão. E lá em Colossenses 4, verso 6, ainda uma epístola de Paulo, nós lemos assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, nós devemos ter palavras agradáveis. Isso implica não mentir, dizer a verdade, mas também implica não falar palavras feias, palavras chulas, e também uma série de outras formas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor, coisas básicas, mas que às vezes as pessoas esquecem. E essas coisas básicas, elas nos ajudam no trato e nos relacionamentos. Então, nossa palavra, ela tem que ser temperada com sal, uma palavra agradável, uma palavra de edificação, uma palavra de conselho, né? Se alguém lhe pedir, uma palavra que você vai dar ali para motivar aquela pessoa. Por natureza, muitos de nós damos palavras que desmotivam, olhamos só os erros e as falhas. Todos temos erros e falhas, todos temos pecados, a gente sabe disso, na nossa natureza de pecado. Mas tente fortalecer o seu irmão, falar coisas agradáveis para ele, que obviamente não são mentira, mas que vão fortalecê-lo na fé, para que ele cresça no conhecimento do Senhor.
E para falar a verdade é necessário rejeitar a mentira, e como já vimos nos Salmos, Tiago reforça isso, temos que controlar a nossa língua. Tem pessoas que por nada mentem, por nada, gratuitamente, nem precisava. A pessoa soltou uma mentira ali desnecessária. Então nós não podemos incorrer nesse tipo de comportamento. Então temos que falar a verdade. Tiago, capítulo 1, verso 19, sobre o controle da língua, ele diz assim: sabeis estas coisas, meus irmãos, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, quer dizer, ouça mais, fale menos e não se ire, não deixe a ira dominar você. Ouça mais e fale menos. Por quê? Porque quando a gente fala muito, às vezes podemos nos arrepender do que falamos. Você já se pegou num grupo de amigos, todos brincando ali, aí de repente um faz uma brincadeira ruim, você entra na onda, daqui a pouco a brincadeira saudável virou uma brincadeira desagradável e até um pecado. Acontece muito, né? Porque quando a gente está em grupo, parece que a gente não raciocina direito, né? E acaba cometendo esses erros. Então, seja sábio, escute mais, fale menos. Não quer dizer que você vai ser mudo, não é isso, mas saiba falar aquilo que vai edificar. E Tiago, capítulo 3, que é um capítulo muito conhecido sobre o controle da língua, verso 8, diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mau, incontido, carregado de veneno mortífero. Então, a nossa língua ela é terrível, você pode acabar com a vida de uma pessoa. Você pode prejudicar alguém, a forma de falar, ou o que você vai falar. Existe muito aqui aquela ideia dos filhos colocarem nos pais a culpa do que estão sofrendo hoje, porque foram criados de determinada maneira. Já ouviram falar disso? Isso vem muito de algumas abordagens da psicologia. Mas olha, os pais erram, não estou defendendo, mas eu estou dizendo, os pais erram, é verdade. No entanto, você não deve jogar nos pais que erraram, estou pressupondo que erraram mesmo, né? Os problemas que você tem hoje, até porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu uma nova vida em Cristo Jesus, e nós temos tudo o que é necessário para ter a vida e a piedade, está lá em Pedro escreve sobre isso. Então não precisamos sofrer com os problemas do passado, de traumas que estão ali. Podemos superar essas coisas no poder do Senhor, pela Bíblia Sagrada, podemos. E essa superação começa você não culpando, né, seus pais. Começa perdoando. E o pior é os pais que não erraram. É os pais que não erraram e recebem a culpa. Porque, meu pai falou grosso, minha mãe foi assim, e aí, hoje eu sou desse jeito porque fizeram aquilo comigo. Não, certo? Óbvio que eu não estou falando aqui de questões de violência e maus tratos extremos, certo? Não estou falando disso. Estou falando de questões corriqueiras da vida comum, da criação de filhos, entre pais e filhos. Então, lembre-se disso. Se você quer viver livre desses traumas do passado, comece perdoando no seu coração. Perdoe, isso vai te livrar enormemente de muitos problemas. E ame dentro das possibilidades do que você tem, que é o que a gente lê na Bíblia, é muito simples. Essa é uma receita infalível para vencer muitos dos traumas do passado. Então, estou dizendo isso por quê? Porque com a língua nós podemos maltratar os nossos pais, ou maltratar os nossos filhos, ou maltratar irmãos, parentes em Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado com o que vamos falar. Falou, você pode até pedir perdão, mas falou. E aí ficou. Aí as coisas para serem reconstruídas demoram. Entende? Não é mágica. O perdão resolve, mas não é mágica. Requer, às vezes, tempo para as coisas se estabilizarem. Tiago 3, verso 9. Com ela, a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Por que você não pode amaldiçoar uma pessoa
porque é a imagem de Deus. Essa pessoa é de Deus. Quer seja crente, quer não seja crente, ela pertence a Deus. Como um crente em Jesus, vai pertencer a Deus no céu. Como criatura de Deus, vai ser lançada no inferno, porque ela é de Deus e Deus tem o poder para julgá-la e condená-la, porque ela escolheu viver nos seus próprios pecados. Mas ela é de Deus, propriedade de Deus, como o planeta é de Deus e tudo é do Senhor. Entende? Nós não podemos amaldiçoar as pessoas, mesmo aqueles que não são crentes. Não temos esse direito. Nós temos que ter uma boca que abençoa, sempre. Sei que vamos falhar, mas esse é o objetivo. Uma boca, uma língua que abençoa, que ensina, que reflete a verdade da palavra do Senhor. Verso 12, Tiago 3,12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ou seja, o que é que ele quer dizer com essa metáfora? Se você é crente, você não pode ter uma língua mentirosa. Se você tem, é porque você não é crente. Os crentes, eles têm essa característica de serem verdadeiros, de falar a verdade, segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Ainda podemos estudar essa questão do 9º mandamento na perspectiva da verdade na cultura da mentira, que é a cultura em que nós vivemos, né? Mas vamos ver isso em outro momento. O fato é que temos que ser verdadeiros dentro do que a Bíblia nos ensina, porque essa é uma característica de todos nós. Mesmo a cultura sendo uma cultura de mentira, mas ainda assim temos que, no meio das trevas, brilhar como filhos da luz. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje. Te agradeço porque o Senhor é Deus, um Deus maravilhoso que cuida de nós e nos fortalece em todo momento. Te louvo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te peço que o Senhor nos abençoe, nos guie para sermos verdadeiros na nossa fé, sinceros e honestos no nosso procedimento, verdadeiros com os nossos irmãos e verdadeiros, ó Pai, contigo. Abençoa-nos para que estejamos sempre confessando nossos pecados a Ti e Te buscando, Senhor, em sinceridade, para glorificar o nome do Senhor. É o que eu te peço e oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.